É licenciada em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem um mestrado em Sociologia pela UISCSP, Universidade de Lisboa. Entre 1994 e 2004 exerceu funções de investigador criminal na Polícia Judiciária, em crimes de corrupção e criminalidade económica e financeira. De 2004 a 2009 foi docente no Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, onde lecionou sobre criminalidade económica, as dificuldades de detenção da mesma e as estratégias na sua investigação. António João Maia é ainda presidente da direção do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Olá, bem-vindo. De que forma considera que a investigação dos crimes da corrupção tem evoluído desde 1994, portanto, a altura em que começou esse seu percurso profissional? Obrigado, antes de mais, pelo convite. A questão é muito interessante e pertinente. De facto, nessa altura, em 94, estamos a falar há 28 anos, o número de processos criminais era bem reduzido em relação àquele que existe hoje e, correlativamente, o número de inspectores que trabalhavam no terreno era também muito menor. Gradualmente houve um processo por vários fatores, nomeadamente a mediatização de alguns casos sob investigação, nomeadamente casos que envolvem figuras políticas, destacadas personalidades da vida pública, económica, associadas à grande gestão do Estado, que passaram a ser objeto de uma particular mediatização e, em paralelo, o número de denúncias também tem vindo a aumentar exponencialmente, de modo que o departamento onde eu ingressei na altura, em 94, que teria máximo 20 pessoas a investigar este tipo de crimes, hoje é o maior departamento de investigação criminal em Portugal. Portanto, tem havido um crescimento. Se me perguntar assim, então, mas há mais corrupção hoje do que havia na altura? Não lhe sei responder e duvido que alguém consiga responder. Porque estamos a falar de um fenómeno que é eminentemente oculto e, portanto, há sempre uma dimensão que se estima até que seja considerável, que não chega nunca a nenhuma instância de controlo, nenhuma polícia, ou tribunais, e, portanto, por isso simplesmente é desconhecida. E, portanto, neste contexto, o que eu diria é que essa mediatização tem sido positiva, enfim, tem aqui muitos modos de ser abordado. Eu estou a abordar essa dimensão agora do ponto de vista da sua questão. Tem sido positiva porque tem permitido que a sociedade tenha adquirido gradualmente uma outra consciência sobre o problema, sobre a gravidade do problema, sobre o modo como ele nos afeta a todos. E isso tem-se traduzido, se calhar, numa maior denúncia de casos, mas ainda assim, por certo, que haverá muitos casos que continuam, digamos assim, ocultos, porque ninguém os denuncia, porque não deixam rastro, porque não deixam indícios mínimos de que estejam ou tenham ocorrido. Não obstante, quando comparado com países desenvolvidos, Portugal tem uma performance, talvez deixe de desejar, na questão da percepção, porque a quantificação, como disse, é muito difícil, para não dizer impossível, pela natureza do fenómeno, mas a nível da percepção, Portugal tem um desempenho fraco. Porquê? A percepção, bem, enfim, a percepção que os portugueses evidenciam, e há estudos sobre isso, como sabem, nomeadamente a Transparência Internacional todos os anos divulga o índice de corrupção percebida nos vários países do mundo, e o índice de corrupção que tem sido revelado para Portugal está dentro dos índices, dos valores do sul da Europa, dos países aqui do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, Itália, Grécia, enfim, os valores não são muito diferentes neste conjunto de países. Depois, há claramente uma diferença em relação aos países do Norte, nomeadamente aos países do Báltico. De facto, surgem invariavelmente a encabeçar estas listas a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia. Se calhar há uma matriz cultural
que explica um pouco esta diferença de percepção. Os portugueses têm algum ceticismo, é verdade, nesses questionários que são realizados, e essa entidade realiza ciclicamente, não todos os anos, mas a cada 2 ou 3 anos, os chamados barómetros da corrupção, em que questionam diretamente algumas amostras das pessoas, dos países, a percepção que têm, e nessas abordagens os portugueses o que invariavelmente têm revelado, e não tem havido aqui grandes alterações em termos destes traços gerais, é esta percepção. Portugal é um país de corruptos, sobretudo os políticos. E esta ideia constrói-se muito, não só, mas muito, precisamente do facto de serem este tipo de casos que são mais mediatizados. Porque uma suspeita de corrupção que envolva uma alta figura política ou da vida económica, às vezes não há uma notícia, às vezes há ali uma semana ou duas em que há centenas de notícias. E isto cria um impacto próprio nessa percepção geral. Outros casos de corrupção, se forem mediatizados, não têm o mesmo destaque. Claro. E, por outro lado, independentemente do destaque que tenham numa fase inicial, e é aí que o potencial de mediatização é maior, porque são casos novos, porque são nomes novos, a investigação criminal ainda está no início. E como a nossa justiça, enfim, é o que é, não estamos aqui a questionar isso, mas de facto revela sinais de um tempo muito alongado para chegar ao resultado a que haja que chegar, e não estamos agora aqui a questionar enfim, o sentido desse resultado, mas sempre que há provas destes casos que foram objeto de grande mediatização no início da sua investigação, digamos assim, se chegarem a julgamento, nos casos em que haja prova, naturalmente, é num tempo muito longo. E se houver mediatização dessa fase, não tem, nem de longe nem de perto, a mesma força que teve no início. E que ideia é que isto vai deixar, ou que imagem, melhor dizendo, é que isto vai deixando ao cidadão comum? Fala-se nos casos, faz-se aí assim um fogotório, desculpem a expressão, na praça pública, mas depois aquilo é tudo arquivado, é tudo metido numas gavetas, e aquilo não dá nada, ninguém é condenado. Precisamente porque não há essa mediatização na fase final, em relação à fase inicial. E este processo assim construído, e tem sido assim, enfim, desde que houve uma mediatização maior, a partir dos anos 90, acaba por ter este impacto junto do cidadão comum. Portugal é um país de corruptos, porque todos os dias, invariavelmente, há notícias de suspeição que envolvem este ou aquele, mas não há notícias de punição, ou não há muitas. E, portanto, este efeito, esta noção que os portugueses têm de que Portugal é um país de corruptos, que a justiça não é capaz de punir, e isto é perverso. Eu costumo abordar isto também deste ponto de vista, até com os meus alunos na universidade, que é, se uma pessoa menos íntegra numa organização sentir que tem uma boa oportunidade diante de si, por via da sua função, para praticar um ato de fraude e corrupção, se na sua cabeça tiver a percepção de que provavelmente não vai ser punido, porque não há notícias de punição, ou seja, o sistema não pune, se calhar para mim vale a pena. Se eu tiver cuidado, nem sequer me apanham. E eu diria que provavelmente não me apanham. Porquê? Porque, como dizíamos há bocadinho, este fenómeno tem uma considerável dimensão de cifras negras. Portanto, há aqui a partir desta noção de impunidade, temos um fator criminógeno que pode potenciar o próprio crime. O que é que seria necessário? Não me perguntou, mas eu adianto. Que a justiça fosse capaz de dar mais sinais da sua eficácia, sobretudo nos casos em que há condenação. Porque sabemos, aliás, é esse também o pressuposto das punições, o conhecimento de que alguém foi sancionado é uma forma de dissuasão. E em Portugal não há muitas notícias de punição de corrupção. Isto não quer dizer que não haja punições. Há punições. Elas não têm a força mediática que todos os casos, sobretudo os que envolvem políticos, não é, têm na fase inicial das investigações. E isto constrói um bocado essa percepção de impunidade, de que o crime compensa. Eu não sei se compensa ou não. Nos casos em que as pessoas tenham sucesso e não sejam apanhados, se calhar compensará. Mas, enfim, agora estamos aqui num território que é sempre muito relativo. Deixe-me então ser mais específico.
Porque a entrevista declarou que 2022 era o ano da corrupção. A minha pergunta, e para ser mais específico quanto àquilo que podemos fazer, é que medidas da Estratégia Nacional Anticorrupção considera que realmente podem vir a ser eficazes, porque neste momento não existe ainda uma forma de avaliação, não temos um período também para o fazer. E que aspectos é que, na sua opinião, poderiam ser mais ambiciosos para numa futura estratégia? A Estratégia Nacional Anticorrupção, curiosamente, entra hoje em vigor o diploma que criou um conjunto de mecanismos que as entidades passam a ser obrigadas a adotar, e essas medidas são potencialmente interessantes. Potencialmente interessantes. Estamos a falar dos códigos de ética, estamos a falar dos planos de prevenção de riscos de corrupção, estamos a falar de canais de denúncia e estamos a falar de programas de formação para, digamos assim, aprofundar as culturas de integridade nas organizações. Estas medidas são potencialmente boas, porque elas oferecem aqui, elas representam uma abordagem do problema, eu diria que nas várias frentes que ele apresenta. Os códigos de ética visam promover culturas de integridade, ou seja, de certa forma é como que um instrumento que diz às pessoas nas organizações qual o caminho que temos de seguir do ponto de vista dos valores da nossa organização. Os planos de prevenção de riscos de corrupção pressupõem que algumas pessoas podem não estar propriamente interessadas em seguir esse caminho, nomeadamente as pessoas com perfil de menor integridade. E, portanto, é preciso acautelar a possibilidade dessas pessoas estarem na organização e, portanto, tornar mais difícil que elas deem aso a essa sua menor integridade por explorarem as oportunidades que as suas atividades lhes ofereçam, como vimos há bocadinho. Os canais de denúncia vêm à procura das tais ocorrências que ainda assim tenham lugar e que ninguém detete. E, portanto, dentro da organização, quem tiver informação sobre alguma coisa menos regular, saiba como e onde depositar essa informação que será tratada adequadamente. O programa de formação visa, digamos assim, envolver as pessoas na organização, chamá-las todas para este processo, porque depende de todos. Porque eu posso ter até numa organização um código de ética tecnicamente muito bem feito, um plano de prevenção de riscos de corrupção tecnicamente bem feito, que identifique os principais, os mais evidentes riscos e até tenha medidas de prevenção muito potencialmente eficazes, mas se as pessoas na organização não as conhecerem, se calhar não as vão pôr em prática. E se não as puserem em prática, aquilo de pouco ou nada vale. E mesmo conhecendo, só para concluir, desculpe, mesmo que conheçam os instrumentos, isso também não potencia, é o segundo passo, é preciso mais um, que é que estejam disponíveis para pôr em prática aquilo que está previsto nesses documentos. Daí o programa de formação. Eu acho que potencialmente as medidas são boas. O futuro dirá se vão ser eficazes. Esperemos que sim, naturalmente. O Observatório de Economia e Gestão de Fraude está a promover um novo projeto chamado Mapear a Corrupção. Fala-nos um bocadinho sobre o projeto e de que forma é que essa iniciativa pode ser aproveitada também pelos decisores políticos na missão de prevenção e combate à corrupção. Esse é um projeto que já temos, enfim, já apresentámos desde há 4 ou 3 anos atrás, no âmbito do orçamento participativo, enfim, não foi acolhido. E esse projeto, em traços gerais, o que é que procura? Procura dizer às entidades competentes, porque aqui é claramente dirigido a determinadas entidades, porque elas é que têm os dados. E o que é que está em causa? A potencialidade de prevenir enfim, neste caso a corrupção, mas qualquer fenómeno que se queira efetivamente prevenir, reclama que previamente se conheça esse mesmo objeto. E
nós queremos que em Portugal, na realidade, não se conheça o que é a nossa corrupção. Ou seja, temos meia dúzia de casos, às vezes mais, que anualmente enchem as páginas dos jornais e das televisões. Construímos todos uma ideia de que Portugal é um país de corruptos, mas a corrupção não é só essa que está nos jornais, é muito mais do que isso. E esses dados onde é que estão? Estão nos processos criminais que são iniciados por via das denúncias, enfim, das situações que são despistadas por auditorias. E não havendo o tratamento desses dados, ficamos com uma visão... Ela é sempre parcelar, porque, como vimos no início, o fenómeno tem uma natureza oculta. Só conhecemos dele uma parte. E dessa parte, só um bocadinho é que é mediatizado. E por aí fazemos uma noção de um todo. Isto é uma visão que provavelmente é muito desfasada da realidade. Ora, para potenciarmos a prevenção, teríamos que conhecer melhor o lado, digamos assim, onde o sistema toca na corrupção. E era possível, a partir da informação que está nos procedimentos criminais, sem expor nomes de pessoas, porque não é isso que está em causa, sem expor nomes de instituições, porque não é isso que está em causa, mas é possível catalogar, fazer uma espécie de perfil sobre o tipo de entidades onde acontece mais e menos, o tipo de atividades onde acontece mais e menos, o tipo de posição hierárquica onde acontece mais e menos. Este trabalho está por fazer. Eu, enfim, numa reflexão que uma vez publiquei no âmbito da atividade do Observatório, questionava-me precisamente sobre essa questão, que é os profissionais que andam no terreno a trabalhar com estas questões, os polícias, os magistrados e os juízes, têm uma visão mais próxima desta realidade, mas ainda assim está fragmentada, porque os colegas do Porto conhecem a realidade do Porto, que se calhar não é igual à de Lisboa, nem à do Algarve, nem dos Açores. E não há nenhum sistema que permita fazer este tratamento de informação. E a informação está nos procedimentos criminais. E, do nosso ponto de vista, era perfeitamente possível fazer este tratamento sem violar nenhum dos pressupostos que está naturalmente associado a estas investigações. Bem, tudo isso é sem dúvida muito inspirador. Aliás, talvez são essas as motivações dos portugueses e portuguesas ao terem nomeado o ano passado na primeira edição do Prémio Tágites. Numa breve nota final, peço apenas que façam um apelo aos portugueses e portuguesas e que, de uma forma sintetizada, de que forma se faz esse caminho na promoção de uma cultura de integridade. A questão é interessante e é importante. De facto, prevenir a corrupção e promover a integridade é um trabalho que se faz por todos os dias. Não basta ter uma instituição, 2 ou 3, de controlo, de prevenção, de punição, e ficarmos todos sentados, acomodados no nosso sofá, à espera que essas entidades façam o seu trabalho. Claro que o trabalho delas é importante, é necessário, e elas, por certo, que no dia-a-dia procuram, enfim, dar o melhor de si e dos seus profissionais em prol desta luta, vamos dizer assim. Mas a luta é, em primeira instância, de todos os cidadãos. Todos devemos estar envolvidos, não compactuando, não aceitando, denunciando as situações que tenhamos conhecimento, porque é de facto assim que se aprofunda a integridade e melhoramos, digamos, o contexto da nossa vida coletiva, porque é isso que está em causa quando se fala em corrupção. É a nossa vida coletiva e a do futuro dos nossos filhos. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo e até uma próxima. Obrigado.